Pode adorar ao Senhor. Pode exaltar ao Senhor, porque Ele se faz presente nesse lugar, amém? Exalte, adore, glorifique, bendiga o nome do Senhor, porque Ele está aqui hoje para fazer a diferença em nossas vidas, amém? Irmãos, eu quero louvar e engrandecer a Deus por esta igreja. Eu quero louvar e engrandecer a Deus pela vida desses pastores que me acolheram com tanto amor e com tanto carinho. Quero falar que vocês já são os meus pais, tá? Amo vocês, moram no meu coração. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida do meu esposo, pela vida das minhas filhas. Estou muito feliz porque Deus tem feito maravilhas, amém? E vamos lá, a palavra que o Senhor pôs no meu coração. Lembrando que vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Lembrem-se dessa frase, vale a pena ser fiel. A palavra que o Senhor pôs no meu coração está em Daniel capítulo 6, a partir do versículo 16. Glória a Deus. É uma das palavras mais lindas, mais maravilhosas. É uma palavra que mexe comigo todas as vezes que eu a leio, todas as vezes que eu venho ao Senhor e Ele me traz essa palavra, eu fico muito feliz. Porque mais uma vez é o Senhor falando para mim e agora para vocês, vale a pena ser fiel. Amém? O título é Daniel na Cova dos Leões. Todos encontraram? Glória a Deus. Daniel, capítulo 6, verso 16. Eu gostaria que todos ficassem ligados no trono, porque apesar da minha pessoa estar sobre esse altar, quem vai falar é o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele, porque sem Ele nós não somos nada. Eu não sou nada, mas Ele é tudo em nossas vidas, amém? Diz a palavra do Senhor. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o palácio e passou a noite em jejum. Irmãos, ele passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo, levantou-se e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel, com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito alegrou-se em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Pai, estou eu aqui mais uma vez, Senhor. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Senhor, Tu conheces o meu coração. E como tenho dito continuamente, Senhor, diariamente, faça a Tua vontade sobre a minha vida. Toma o controle dos meus lábios, o controle da minha mente, o controle do meu coração. Senhor, que o Senhor venha falar, e que não eu, mas que Tua glória, Senhor, venha sobre este lugar, em nome de Jesus. Irmãos, Daniel, ele foi retirado da sua família muito cedo. Acredito eu que todos, ou maioria, conheçam a história de Daniel.
Daniel foi retirado ali do meio dos seus parentes, do meio da sua família, do meio dos seus entes queridos muito cedo. O rei Nabucodonosor invadiu aquela cidade onde ele morava e levou o cativo. Mas o rei Nabucodonosor, na época em que mandou fazer isso, ele disse para aqueles soldados: tragam a mim, ao meu palácio, à minha presença, eu quero nobres, eu não quero qualquer um, eu quero os excelentes, eu quero os melhores. E com isso eu já quero abrir um parêntese aqui nessa noite. Satanás tem sede de ti, porque Deus tem algo sobrenatural sobre a sua vida. O inimigo tenta te tragar, tenta te levar, mas o Senhor tem um plano, um projeto sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. E Daniel foi sim levado, porque o Senhor permitiu. O Senhor permitiu que Jeoaquim fosse levado, o rei daquele lugar. Foram levados Daniel e muitos outros jovens. Foi levado utensílios da casa do Senhor, para serem apresentados na casa do Deus de Nabucodonosor. E Deus permitiu, porque Deus decidiu investir na vida daqueles jovens. Muitos se corromperam. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele separou, ele falou: esses jovens vão comer da comida que eu der, da bebida que eu bebo. Tinha um manjar real para a vida daqueles jovens. E não era coisa ruim, porque reis não comem coisas ruins. Eu quero abrir aqui um leque para que você venha entender o seguinte: os pratos que Satanás te apresentam, eles podem parecer muito bons. Os pratos que Satanás te apresentam, te oferece, eles podem ser agradáveis aos teus olhos, mas é perigoso para o teu espírito. Daniel foi até a presença daqueles homens e foi levado até Nabucodonosor. Por 3 anos ele deveria comer aquela comida, e em 3 anos apresentar-se diante do rei. E naquele momento, Daniel decidiu não se corromper. Daniel decidiu ter uma vida íntegra com o seu Deus. Mesmo estando na Babilônia, mesmo estando em cativeiro, mesmo sendo aprisionado, ele decidiu não se contaminar. Hoje, nós somos livres. E muitas das vezes nós nos permitimos nos contaminar. Muitas das vezes nós permitimos sermos levados até coisas que nos tiram da presença do Senhor. Mas eu quero alertar você nessa noite: ainda vale a pena ser fiel. Daniel não quis se contaminar. Daniel chegou até a presença do eunuco e falou para ele: deixa eu comer da minha comida, deixa eu comer os meus legumes, deixa eu beber da minha água, deixa eu permanecer com aquilo que eu sei que é bom. Mas aquele homem disse: eu tenho medo, porque se o rei perceber que vocês estão diferentes, que estão inferiores aos outros, eu corro o risco de morrer. E ele fez um desafio com aquele homem: me dá 10 dias. Me dá 10 dias. Se em 10 dias você não vê a diferença, a gente come o que você quiser. Irmãos, em 10 dias, comendo os legumes e bebendo a água, e se santificando, e se prostrando, e crendo, e acreditando, e não se corrompendo, e andando na presença do Senhor, e se santificando, e dando glórias ao louvor através dos seus corpos e da sua vida, aqueles homens foram diferenciados dos demais. A aparência física deles era outra, a aparência dos seus olhos era outra, a sua disposição era outra. Quando você come daquilo que Deus te dá, quando você decide andar na presença do Senhor, quando você se entrega, é isso que o Senhor faz. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: existe algo diferente na vida dele, existe algo diferente na vida dela. A vida dela não é mais a mesma, a casa dela não é mais a mesma, o chamado dela não é mais o mesmo. Eu quero viver disso. Mas quando nós nos contaminamos, irmãos, nós ficamos preguiçosos, nós ficamos amedrontados, nós ficamos desapercebidos, nós perdemos o foco, nós perdemos o rumo.
Eu quero dizer para vocês que quando esses jovens fizeram essa aliança com Deus de não se contaminar, eles foram tão bem vistos pelos olhos do Senhor, que o Senhor disse: eu vou caminhar lado a lado com eles. Eu vou fazer o impossível acontecer através deles. Eu vou ser glorificado através da luta deles. Porque o Senhor sabe o que vai acontecer com a tua vida e a minha vida. Eu não tenho controle do que acontece na minha casa, mas a partir do momento que eu digo: Senhor, entra na minha casa, toma conta da minha casa, toma a direção dos meus filhos, toma a direção da vida do meu esposo, acontece o milagre. Irmãos, eu venho de uma família que me rejeitou, mas eu louvo a Deus, porque eu tive um Deus que cuidou de mim desde o princípio. Porque eu mereço? Não. Mas porque eu falo ao Senhor todos os dias: não permita que eu venha me corromper. Não permita que eu venha esquecer de onde o Senhor me tirou. E Daniel foi. E nesses 10 dias ele teve que se apresentar àquele eunuco. E a diferença era nítida, a diferença era notória, a diferença foi tão grande que o eunuco não pensou 2 vezes. Permitiu que ele continuasse da forma que eles estavam. E quando aqueles jovens foram ali, eles tiveram os seus nomes tirados. Daniel já não era mais Daniel. Daniel era Beltesazar. Bel cuida do rei. Bel nada mais era do que um deus pagão. Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego já não eram mais os mesmos que saíram de Jerusalém. Mas não eram nos seus nomes. Eles não eram nas suas identidades. Eles não eram para aqueles que estavam fora, mas para o Deus que estava dentro. Eles continuavam sendo Daniel, Misael, Ananias. Irmãos, o mundo lá fora pode te denominar do jeito que quiser. Eles podem achar que podem apontar você do jeito que quiser. Eles podem até dizer que para você não tem jeito, para a tua casa não tem jeito. Mas eu conheço um Deus que faz milagres. Não importa o que os outros dizem lá fora. Não importa o que o mundo pense ao teu respeito. Saiba que você tem uma identidade no céu. E essa identidade é respeitada. As regiões celestiais têm que olhar para você e têm que respeitar a tua presença. Se você for alguém que anda na presença do Senhor, se você for alguém que se derrama na presença do Senhor, se você for uma pessoa que decidiu não se contaminar, os céus conhecerão a tua pessoa. E você será, sim, o embaixador do céu na terra. Através da tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Através de tua vida, muitos virão à presença do Senhor. Através do teu testemunho, através da tua história, através daquilo que você faz transparecer, as pessoas virão até você. E você terá o prazer de dizer: eu tenho um caminho para te mostrar. E esse caminho será para o reino, para a glória do Senhor. Irmãos, e nesse momento em que Daniel estava ali, teve o seu nome mudado, ele se posicionou como servo do Deus Altíssimo, ele se posicionou como homem de Deus, levando ali os seus amigos até a presença do Senhor com dignidade. Seja exemplo para os seus amigos, seja exemplo na sua casa, seja exemplo no seu trabalho. A Bíblia me diz que o tempo foi passando e Daniel foi sendo reconhecido como alguém que tinha um espírito de excelência. Nós precisamos ser reconhecidos como alguém que tem um espírito de excelência. Qual é esse espírito de excelência? É o espírito do Senhor sobre as nossas vidas. O Espírito do Senhor tem que manejar as tuas obras. O Espírito do Senhor tem que falar através de você. A Bíblia diz, aleluia, que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião.
Eles não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu quero te dizer que isso foi com Daniel. Isso foi na história daqueles jovens. Irmãos, e houve o período de tempo do rei Nabucodonosor. Trocou-se ali o rei, veio o rei Dário. E Daniel permanecia na mesma posição. Eu quero dar uma dica para você. Uma dica que eu observei na vida de Daniel. Independente de quem reinasse, ele respeitava. Porque quando nós respeitamos os nossos superiores, nós estamos glorificando o nosso Deus. Às vezes nós estamos numa empresa, às vezes estamos num lugar onde as pessoas decidem nos perseguir, onde as pessoas decidem nos apontar, onde as pessoas decidem tentar puxar o nosso tapete. Mas se nós tivermos integridade em Deus, não chega a nós. Porque não fazemos para o homem, fazemos para Deus. No momento em que você se põe diante do homem, lembrando que está glorificando a Deus com as suas atitudes, o inimigo não te pega. Em determinado tempo, aleluia, tem a história de Jó, que eu vou fazer um pequeno paralelo com a história de Daniel. Teve um momento na vida de Jó, que Satanás se apresentou diante de Deus e Jó foi apontado na terra. De onde tu vens, Satanás? Eu venho de passear e rodear a terra. Tem visto muita coisa. Tem visto o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, diante da minha presença, que se desvia do mal. Satanás argumentou com Deus. Mas também o Senhor dá tudo que Ele quer. O Senhor abençoa a vida dele em tudo. Toca nele para ver se ele não murmura, se ele não sai fora. Irmão, Satanás faz isso com a gente todos os dias. Satanás faz isso comigo e com você toda hora. Toca nisso, toca naquilo, mexe ali. E infelizmente, muitas das vezes nós esquecemos do Deus que cuida, do Deus que trabalha, do Deus que levanta o caído, do Deus que transforma situações adversas. E teve um momento que Jó falou: aquilo que eu mais temia me aconteceu, me sobreveio. Com os seus lábios, Jó abriu uma brecha para que Satanás trabalhasse na vida dele. Ele tem medo. Se ele tem medo, ele não confia 100%. Com Daniel isso não aconteceu. Daniel estava ali. O rei decidiu separar 120 homens para ajudar a governar as cidades. E adivinhem, pasmem, Daniel era um deles. Daniel estava ali na contagem do rei. Mas Daniel tinha um espírito de excelência. Tudo que Daniel fazia era muito bem feito. Em tudo ele se apresentava muito bem. Tudo que colocava na mão dele era colocado porque sabia que ali ia sair um bom trabalho. E o rei Dário estava na sua cabeça de, entre aqueles 120, separar 3. E naqueles 3, Daniel estava no meio. O que aconteceu? Despertou a inveja de alguns. Despertou a cobiça de alguns. E eles começaram a procurar em Daniel uma brecha. E procuraram em Daniel algo que pudesse acusar a Daniel. E procuraram em Daniel algo que pudesse envergonhar a Daniel. Porém, Daniel andava debaixo das asas do Senhor. Porém, Daniel se escondia atrás do Senhor. Porém, Daniel dobrava os seus joelhos 3 vezes ao dia e dizia: Senhor, faz da minha vida a tua vontade, o teu querer. Daniel não tinha medo de sair de onde ele estivesse, fazendo o que tivesse, fosse lá o que fosse. Ele tinha um horário de falar com Deus, ele tinha um tempo com Deus, ele se dedicava à obra do Senhor. E naquele momento, eles tiveram uma ideia: nós não encontraremos brecha em Daniel, nós não vamos achar nada de errado em Daniel, mas nós podemos pegá-lo na lei do seu Deus. E ali, irmãos, eles chegaram ao rei com um decreto: rei, assina esse decreto que em 30 dias ninguém, homem, mulher, possa pedir nada a ninguém, nem a homem, nem a Deus, senão ao Senhor.
para mostrar que é o Senhor que manda, para mostrar que é o Senhor que está com a autoridade. Em 30 dias o Senhor pode revogar, mas faz na lei dos persas e dos medos. Por quê? Porque isso era irrevogável naquela época. E fizeram. Ali o rei se emocionou, acredito que a vaidade falou mais alto. O anel do rei era o que eles precisavam. E começaram a observar, porque Daniel sabia, porque ele fazia parte daquele povo, eram os amigos dele de trabalho. Daniel sabia que eles estavam armando, mas ainda assim, Daniel decidiu ser fiel. Aleluia! Não foi um pedaço de papel que impediu Daniel de adorar o Senhor. Não foi um decreto real que impediu Daniel de dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, eis-me aqui, enxerga a minha vida, toma a minha vida em tuas mãos, Senhor, toma o controle da minha história. E chegou um momento, irmãos, que Daniel entrou na sua casa e tinha uma janela virada para Jerusalém. E era exatamente naquele lugar onde Daniel orava. E naquele dia, Daniel não decidiu fechar a porta nem se esconder. Daniel foi para o seu lugar de oração. Daniel foi para o seu quarto, o quarto de guerra. Daniel se prostrou naquele lugar. E Daniel olhou para frente e disse: Deus é o Senhor quem comanda a minha história. Deus, o homem tenta me parar, mas é o Senhor quem me sustenta. Deus, o homem me amaldiçoa, mas a minha vida está em tuas mãos. Deus, o homem tenta me matar, o homem tenta me frustrar, o homem tenta me perseguir, mas eu sou teu, faça-se segundo a tua vontade em minha vida. Daniel sabia que aquele decreto era verdadeiro. Daniel sabia que aquilo ia acontecer. Daniel não retrocedeu, porque ele também sabia que o dono dos céus e da terra estava ao seu favor. Nesta noite eu quero te dizer: não existe nada, absolutamente nada, que possa impedir o Senhor de trabalhar na tua vida. Aleluia. Eu estou aqui nesta noite e me coloco como autoridade sobre a tua vida para te dizer: não existe feitiçaria contra a tua vida, aleluia. Não existe palavra de maldição contra a tua casa. Não existe perseguidor contra a tua vida que possa resistir ao teu Deus, aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Irmãos, eu conheço esse Deus porque Ele já resgatou a mim e a minha casa da morte. Eu tenho propriedade em falar desse Deus que transforma, que cura, que liberta, que batiza, que salva, que transforma, que levanta, que muda história, aleluia. Porque tudo isso Ele fez na minha vida. Se chamar alguém lá do meu passado para falar: quem é a Nádia? Vocês iriam se surpreender com o que o Senhor fez na minha vida. Porque para o homem eu não valia nada, mas o Senhor encontrou em mim um pedacinho de nada que poderia ser investido. Você é um pedaço do Senhor nessa terra. Existe um DNA do Senhor sobre a tua vida. Eu quero te dizer que você não veio aqui nesta noite por acaso. Você veio aqui nesta noite porque Deus quer mudar a tua história. Existem chaves na tua vida que serão destravadas, louvado seja o nome do Senhor, quando você entrar no seu quarto, você fechar a tua porta, você se colocar de joelho e dizer: Senhor, a minha vida é somente tua. Toma as minhas decisões. Senhor, eu estou indo trabalhar. Senta aqui comigo, vamos comigo. Senhor, eu tenho decisões a tomar no dia de hoje que eu não posso tomar sozinha. Irmãos, quando eu comecei a fazer isso, principalmente no meu trabalho, louvado seja o nome do Senhor, as coisas fluíram, as coisas aconteceram. Porque antes que as coisas venham contra mim, o Senhor já me prepara. Às vezes você vem no culto e o Senhor, antes que você passe por aquela porta, o Senhor já diz: opa, anjo do livramento, vai lá.
E você de repente pega uma rua errada e você se frustra, você fica nervoso porque não era por ali que você queria ir, mas Deus estava te livrando. Deus estava te guardando. Às vezes você combina com alguém de ir em algum lugar e não dá certo, você perde a hora, acontece alguma coisa. Ei, é Deus dizendo: filho, eu estou cuidando. Às vezes você faz planos e decide, toma decisões sem consultar o Senhor, e Deus vai lá e frustra aquilo que você queria. Deus falando: filho, o controle da tua vida está na minha mão. Eu tenho uma obra com você. Eu tenho algo a fazer através de você. Eu tenho uma história para mudar através de você. Eu vou glorificar o meu nome através da sua vida. Irmãos, mas Deus, Ele não invade a vida de ninguém. Deus, Ele não penetra na tua vida e vai falando: eu vou fazer, eu vou fazer. Quem faz isso é Satanás. O Senhor é educado. E o Senhor, nesta noite, Ele está te perguntando: você quer que eu mude a tua história? Você quer que eu transforme o teu cativeiro? Você quer prosperar nas situações adversas, onde o inimigo te pôs para que você fosse frustrado, mas eu te coloquei para que o meu nome fosse glorificado? Aleluia! E como diz a palavra do Senhor, naquele momento eles chegaram ao rei e disseram: rei, um homem se negou a te obedecer. Naquele momento, a ficha do rei Dário caiu. Meu Deus, existe um Daniel que não iria me pedir antes de falar com o seu Senhor. Existe um Daniel que não se recusaria em se dobrar diante do seu Deus. Eu me esqueci que ainda existe fiéis. Mas Deus não se esqueceu. Deus sabe da tua história. Deus sabe da tua conversa com Ele. Deus sabe da hora que você perde o sono pela madrugada. Deus sabe a hora que você olha para um lado, para o outro, para ver se tem alguém observando e começa a falar sozinho. E de repente você percebe que não tem mais força. E de repente você percebe que parece que a tua vida não tem mais sentido. Parece que perdeu o controle, parece que perdeu a direção. Senhor, mas eu estou na tua casa, Senhor, eu estou orando, Senhor, eu estou consagrando, Senhor, eu estou jejuando, e eu não estou vendo. Para. O Senhor trabalha no secreto. O Senhor trabalha no escondido. Enquanto todos perseguiam Daniel, eu não vi nenhuma manifestação extraordinária. Enquanto Daniel era ali perseguido, caluniado, enquanto blasfemavam contra o rei, contra o Senhor dos Senhores que estava na vida de Daniel, Daniel estava ali: eu confio, eu sei que vale a pena ser fiel, eu sei que o Senhor me vê, eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu vou passar por isso, eu sei que vale a pena ser fiel. Chegou então o momento de ser levado à cova dos leões. O rei tentou até a noite, livrar Daniel, mas não pôde. Não pôde porque Deus não quis. Não pôde porque tem coisas que acontecem na nossa vida para que o reino, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso seja glorificado. Deus não vai proibir certas coisas em nossas vidas. Ele vai permitir para que nós tenhamos consciência de que quem cuida de nós é Ele. Para que você tenha consciência que você chegou até onde chegou por conta do amor e da misericórdia dEle. Porque, irmãos, eu não vejo em Daniel muita diferença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sabia que ia ser perseguido, mas resolveu nos amar acima de tudo. O Senhor sabia que existia uma cruz preparada para Ele.
Mas como disse o louvor, eu nunca saberei o preço dos meus pecados, porque Ele resolveu pagar por mim. Eu jamais saberei até onde a minha maldade foi, porque Ele resolveu me amar, porque Ele resolveu me achar entre uma multidão. Eu quero te dizer o seguinte, olhando para a vida de Daniel, eu quero ser como Daniel. Eu quero crer acima de tudo. Eu quero me envolver com esse Espírito Santo acima de tudo. Eu quero me consagrar ao Senhor todos os dias. Eu quero olhar para mim e dizer, existe algo que precisa ser mudado e eu vou deixar o Senhor mudar. Eu vou deixar o Senhor fazer. E Daniel foi ali até a cova. E Daniel entrou na cova. E o que eu acho mais engraçado é que Daniel passou a madrugada na cova. Por que não colocaram Daniel para ficar o dia inteiro na cova? Penso eu, acredito eu, que quando se fala que Daniel entrou, que o rei lutou por Daniel para levá-lo até a noite e não conseguiu, e Daniel entrou na cova, o que representa a noite? A noite representa os nossos medos. A noite representa os nossos pavores, aquilo que nós queremos guardar muitas das vezes. Aquilo, aleluia, que pode nos atrapalhar. A noite representa a frustração. A noite representa o medo, a insegurança, a incerteza. A noite pode representar a nossa casa, a nossa família. Porque queremos, mas não conseguimos. Porque desejamos, mas não alcançamos. Ei, existe um Deus que não dorme. Nós dormimos, mas Ele não. Ele cuida de dia e de noite, enquanto nós dormimos, Ele está trabalhando, e quando nós acordamos, Ele não vai descansar, Ele continua lutando as nossas lutas. E diz a palavra do Senhor que Daniel ficou ali. Eu já vi muita gente falar que Daniel fez dos leões travesseiro, que Daniel ficou ali brincando como gatinho. Eu, particularmente, prefiro acreditar que Daniel passou a noite adorando. Eu prefiro acreditar que Daniel passou a noite dizendo, eu creio no Deus que vive, eu creio no Deus que não dorme, eu creio no Deus que salva, eu creio no Deus que transforma, eu creio no Deus que me deu vida e me permanecerá de pé. Eu creio no Deus que abriu e fechou, porque sabe que eu vou sair glorificando o nome dEle. Porque o rei que era ímpio, o sono se foi. O rei que era ímpio, jejuou durante a noite. O rei que era ímpio não teve sono. Daniel, sendo servo do Deus Altíssimo, ele sabia que deveria adorar. Ele sabia que deveria glorificar. É o que nós precisamos fazer. É o que nós precisamos, irmãos, fazer diariamente, constantemente. Está na rua? Vai orando. Está no trabalho? Vai orando. Tira 5, 2, 3 minutinhos, vai no banheiro da empresa, Senhor, eis-me aqui. Senhor, me livra, me guarda, me protege. Senhor, eu sou como criança em tuas mãos. Irmãos, Ele é maravilhoso. Ele muda sentenças ao nosso favor, porque Daniel poderia ter morrido, mas Daniel saiu vivo, intocado. E diz a palavra do Senhor que bem cedo o rei Dário chegou até aquela pedra e gritou, Daniel, será que o Deus a quem tu serves continuamente pode te livrar? Irmãos, eu acredito que o coração de Dário estava sufocado. Eu acredito que o coração de Dário estava desesperado. Eu acredito que o coração de Dário estava dizendo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Com alguém que só me amou, com alguém que se dedicou tanto, com alguém que fez pela minha vida. E Daniel fala lá de dentro, ó rei, vive o Senhor.
O meu Senhor mandou um anjo para fechar a boca do leão. O meu Deus me visitou nesse lugar. A criatura teve que obedecer e se calar diante do Criador. Aleluia! Aleluia! É isso que Deus vai fazer em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso inimigo vai ter que se calar diante do nosso Deus. Ele terá que respeitar a presença do nosso Deus. Ele terá que bater em retirada, diz a palavra do Senhor, que por um caminho o adversário virá, mas por 7 ele fugirá de vós. Aleluia! Isso é promessa do Senhor na tua vida e na minha. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai escrever uma nova história sobre nós. O Senhor vai fazer um novo tempo chegar nas nossas vidas. Nós sairemos da cova dos leões glorificando e exaltando o nome do Senhor. Todos olharão e todos verão que o Senhor é na nossa vida. Aleluia! Muitos podem estar rindo da tua cara, muitos podem estar zombando de você, muitos podem estar dizendo, olá, vai lá e não vira nada. Mas eu quero te dizer que não adianta, o inimigo não tem poder sobre a tua e a minha vida. Aleluia! Quem nos chamou tem o direito da vida e da morte. Deus Todo-Poderoso, quem te chamou tem o direito da vida e da morte. O Senhor está fechando sepultura nesta noite. Devassúbia, o Senhor está fechando sepultura nesta noite. Ai, xerabadás, ei, camandassúria. Você não veio aqui nesta noite por um acaso. Sexta-feira, eu estava atrás daquela jovem de preto. E o Senhor falava, filha, eu estou segurando o espírito de acidente. Como você é preciosa para o Senhor. Como tu és preciosa para o Senhor, aleluia. O inimigo não vai te tocar. O inimigo não colocará as garras sobre você. Porque acima de você existe um Deus que não dorme, não toscaneja. Não adianta o que está sendo feito, Rabassure Comanai, pelas 7, aleluia, encruzilhadas. O Senhor é o Deus que te chamou, Redevashui Kamandachei, Ibadalaravassúria. E por onde tu andares, o Senhor te diz, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo, Revassui. Aleluia, aleluia. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus vitorioso. Ele não perde batalha. Nós servimos ao Senhor da guerra. Aleluia. E o Senhor, para fechar, o Senhor chamou ali aqueles que acusaram a Daniel. Eles tiveram que ver Daniel saindo da cova. Eles tiveram que ouvir Daniel falando, o meu Deus me livrou. Eles tiveram que ouvir Daniel dizendo, não foi achado em mim nada contra o Senhor, nem tampouco contra ti, ó Rei. E eu quero te falar uma coisa. Não existe nada, nem ninguém que possa nos colocar valor, senão aquele que morreu pela minha e a sua vida. Você é valoroso, você é precioso. O Senhor tem coisas grandes sobre a sua vida. Leve, leve, leve por onde você for a presença do Senhor. Tenha prazer em dizer, o meu Deus faz, o meu Senhor não se frustra, o meu Deus não perde batalha, o meu Deus me resgatou. Tenha prazer em dizer para as pessoas, Deus pode mudar a tua história. Entre na sua casa e determine quem manda nesse lugar é o Senhor. Quem governa a minha casa é o Senhor. Peça para Deus colocar o trono dele dentro da tua casa. Não peça para Deus fazer visita, peça para Deus fazer morada. Aleluia.
Ele não quer vir até você e visitar você como ele fazia no Éden. Ele quer morar dentro de você. Fala para Deus, a casa é tua. A casa é tua, entra, entra. A casa é tua, a casa é tua. Entra, entra, entra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse lugar vai ser pequeno para o que Deus vai fazer. Pastor, você não vai precisar ficar procurando nada. Foi o Senhor quem pôs a pedra e fechou, redevasso. Foi Ele que fechou para que tu fiques quieto, redecomanai. Você não vai passar por enquanto. Não procure, não bata em portas que Deus não te deu. Radevassúbia. Irmãos, eu posso sentir a glória do Senhor. E eu sei que vocês também podem. Às vezes, irmãos, eu passei 1 ano entregando o currículo todo dia. Todo dia. E teve uma determinada noite que eu, desesperada, me deu uma crise de pânico. E naquele momento, estava eu e o meu esposo, ele me abraçava muito forte, ele falava, calma, calma, eu estou aqui. E eu desesperada, porque só estava ele trabalhando, e eu falava, Deus, onde é que eu estou errando? Deus, o que eu estou fazendo? Deus, aonde é que eu pequei, que o Senhor me abandonou de tal maneira que o Senhor não me enxerga mais dessa terra? E o Senhor disse, entra na minha presença e ofereça aquilo que você nunca me ofereceu. Eu cheguei no meu esposo, amor, eu vou fazer uma campanha por tempo indeterminado. Irmãos, o meu esposo, esse aqui, um homem que não suporta mentira. Eu fiquei 1 ano, todos os dias. Havia dias que eu ficava o dia inteiro na casa do Senhor, de joelho dobrado. Quando eu não chorava, eu gemia. Quando eu não gemia, eu gritava. Quando eu não gritava, eu ficava em silêncio. Mas foi 1 ano de joelho. Deus me trouxe para Ribeirão Preto, sem conhecer ninguém. Os 4 desempregados. A minha filha saindo de uma depressão demoníaca. Nós desesperados porque eu falei, Senhor, nós não temos para onde correr. E começamos a procurar casa. Um dia eu entrei na internet e vi uma casa onde o dono não pedia fiador, não era com ele próprio. Apenas 1 mês de calção. Fomos lá, ficamos 1 mês nessa casa. Mas o mais incrível de tudo, irmãos, é que o Senhor abriu portas para mim. O meu esposo estava recebendo o seguro. O seguro fechou dia 10. Dia 11, o telefone dele tocou. Num posto que não entregamos currículo. Quem levou o currículo dele? Não sei, mas chegou lá. 15 dias, não sei, alguns dias depois, a minha filha começou a trabalhar no mesmo posto. Logo em seguida, a minha filha Vitória também começou a trabalhar. Eu falei para Deus, eu quero uma casa assim, assim, assim. Para a honra e glória do Senhor foi feito. Eu quero te dizer uma coisa. Quem te desejou a morte vai ter que ver você prosperar. Quem te desejou o chão vai ter que te ver de pé. Eu quero dizer para vocês, Deus não os trouxe por um acaso. Deus trouxe cada um de vocês para a presença dEle, porque o projeto que Ele tem, ninguém pode frustrar. E eu fecho essa noite dizendo, irmãos, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Esse é um celeiro de bênção. Não se apartem desse lugar. Não se apartem da presença do Senhor. Não se apartem da intimidade de Deus. Valorizem os seus irmãos. Ajudem uns aos outros. Cresçam na presença do Senhor. Traga mais um, ore por ele, jejua. Façam visitas. Se entreguem completamente. Deus vai mover os céus através de nós, amém? Eu glorifico ao Senhor por esta oportunidade.